Salve, salve, meus amigos! Deixem seu like neste vídeo, inscrevam-se aqui no canal, a gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E eu queria falar sobre essa cara de pau do Internacional. Veja, aos fatos, a cronologia dos fatos, e depois eu vou falar que o Internacional está querendo dar o calote no Flamengo, mesmo com uma decisão favorável ao Flamengo da Câmara Nacional de Resolução de conflitos ali, né? CNRD, né? De resolução de disputas na justiça, né? A decisão foi favorável ao Flamengo. Quem trouxe a informação em primeiro lugar foi o companheiro Vene Casagrande, né? E a gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo, né? Porque uma disfarçatez o Internacional, mesmo com essa decisão, uma condenação, né? O Internacional querer recorrer para ganhar tempo. Essa informação foi trazida neste sábado pela manhã pelo jornal Correio do Povo. É uma disfarçatez isso, para ganhar tempo, por quê? Porque o Internacional não tem dinheiro e ainda tem outras parcelas a vencerem, né? Então, assim, o Flamengo vai ter que recorrer à FIFA, cara. Ao CAS, depois, em última instância, né, que é a Corte Arbitral do Esporte, para conseguir o dinheiro, né? E assim, esses caras não pagam. E o que é mais... a cara de pau do presidente Alessandro Barcelos, do Internacional, é ainda maior, porque ele vai lá e contrata o Alan Rodrigues, ao Argentino Júnior, da Argentina, evidentemente, por 4 milhões de dólares. Será que pagou? Duvido que tenha pago também ao clube argentino, que revelou Maradona, por sinal. E aí fica essa história, cara. Fica essa história, uma coisa sem pé nem cabeça. Na verdade, tem pé e cabeça essa história, né? Mas o futebol brasileiro, ele não consegue ser justo, né? Por isso que eu pego a implementação do fair play financeiro no Brasil, né? E muita gente tem uma visão completamente deturpada, né? Do fair play financeiro, que é assim, é um teto de gastos. Quando houver fair play financeiro, o Flamengo não vai poder contratar mais. Isso é bobagem, né? O fair play financeiro, há várias formas de fair play financeiro, na Europa, inclusive, né? Mas o fair play financeiro, por princípio, é algo que só permite ao clube que ele contrate mediante regularização de faturamento, né? Ou seja, ele não pode ter um endividamento maior do que a capacidade de faturamento. É uma coisa muito, muito importante, né? Então a implementação urge do fair play financeiro no Brasil. Enquanto isso não acontece, claro, vai acontecer um calote, volta e meia. E um clube que se organiza, como é o caso do Flamengo, e vende um jogador ao Internacional, o cara tem que receber. E essa história de não pagar o Flamengo e contratar o Alan Rodrigues é uma coisa lamentável, né? Inclusive, pense assim, você que está me assistindo agora, e eu considero vocês meus amigos, né? Por mais que vocês me critiquem, às vezes está tudo certo. Se você está aqui no canal, você é meu amigo. Imagine se eu peço dinheiro para você emprestado, falo, vou te pagar aqui 6 meses, tá? E aí, ao invés de pagar, eu compro uma BMW e fico andando de BMW na rua. Tá errado isso. Foi o que o Internacional fez com o Flamengo, no que diz respeito a essa contratação do Alan Rodrigues versus a questão do Thiago Maia, né? E o cara tem todo o direito, se ele tiver dinheiro, e um dinheiro bem ganho, de comprar uma BMW. Claro que tem. Porque aí vai de encontro, né? Ou seja, contra aquela história de que não, no Brasil você não pode desbanjar. Mas peraí, o camarada trabalhou, fez tudo certo, então não pode comprar um carrão, por quê? Esse é o capitalismo. Que nem a história do que o André Rocha sempre fala, porra, vai doar para caridade o dinheiro. O Flamengo está faturando e faturando muito. Aliás, atingiu um faturamento absurdo, a gente já gravou um vídeo sobre isso, no que diz respeito à negociação de atletas. É uma coisa sensacional, espetacular, né? Então, assim, o Flamengo fez por onde se organizar. Inclusive, quando começa toda essa história em 2013, eu não sei se vocês estão lembrados, mas o Flamengo teve de abrir mão do seu principal jogador, que era o Wagner Love, né? Centroavante do Flamengo e tal, que foi centroavante do Império do Amor, inclusive em 2010, ao lado do Adriano, era o ataque do Flamengo, porque o Flamengo não tinha condição de pagar o CSK, não tinha condição de pagar o jogador, em primeiro lugar. Falou, primeira medida do Eduardo Bandeira de Mello, que tinha o Valim Vasconcelos ali, inclusive como vice-presidente de futebol, foi chegar e falar, o CSK, toma, eu não tenho como arcar com esse jogador, né? Então, assim, é a época do acabou o dinheiro. E aí o Flamengo se reestruturou.
se reorganizou, muitas vezes armando time muito fracos, porque era o que dava para fazer. Tá? Era o que dava para fazer. E aí, claramente, quando o Flamengo se reorganiza, ele passa a gerar muito dinheiro, a faturar muito dinheiro e, por consequência, contratar os melhores jogadores. À medida que o tempo vai passando, são jogadores ainda de mais qualidade, né? Então, pronto, tá feita a equação, não tem segredo. Né? Inclusive, o Eduardo Bandeira de Mello já falou sobre isso em entrevista, falando, não que eu acho o Eduardo Bandeira de Mello um grande dirigente, tá? Eu acho que no futebol ele foi péssimo enquanto gestor, quando ele assume também a gestão do futebol. Mas é fato que ele, com a ajuda de outras pessoas, como o BAP, por exemplo, Landim, Valim Vasconcelos e tal, ele ajudou a reorganizar o Flamengo. Né? O Flamengo vivia uma situação lamentável, muito ruim mesmo. O Valim já até falou aqui no canal sobre isso. Olha, Bernardo, era uma situação muito pior do que a gente imaginava. Né? O Flamengo consegue virar esse jogo e torna-se uma operação financeira super lucrativa, super rentável. Né? E aí a gente precisa, na esteira dessa história toda, falar sobre o estádio. Né? Não, mas se o Flamengo tem tanto dinheiro, por que não constrói o estádio? Porque o estádio, a construção, o custo de construção desse estádio está além do que o Flamengo pode pagar hoje. Então o Flamengo não vai entrar em loucura nenhuma. Você seria o primeiro, e eu tenho certeza disso, a questionar a diretoria do Flamengo, caso o Flamengo não conseguisse mais contratar bons jogadores por causa de pagamento do estádio. Ou ainda, pior, se endividar por conta de pagamento de estádio. Né? É um cenário que ninguém quer que se repita no Flamengo. Então eu acho que passa muito por isso, pela administração. Né? E a gente vê uma situação lamentável como essa no Internacional, né, que compra um jogador, compra entre aspas, né, porque não pagou, e aí que não, mesmo com a decisão da CNRD, o Internacional quer dar um calote, quer dar um jeito de dar um calote, ainda mais cara de pau, né, de uma forma ainda mais cara de pau, porque está condenado, tem que pagar. Vende, como disse o Filipão certa vez, vende o Beira-Rio lá, sei lá o que vai fazer, mas tem que pagar. Não pode continuar essa história, não pode. E até porque o Internacional tem um poder de faturamento muito menor do que o do Flamengo, e aí o presidente Alessandro Barcelos, na maior cara de pau, aparece para dar entrevista depois da eliminação do Inter na Libertadores da América, falando, não, mas eles investiram 270 milhões, a gente investiu 27 milhões, então investiu coisa nenhuma, porque não pagou. E o Thiago Maia, inclusive, jogou contra o Flamengo. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.